ainda é a situação do ator José Maier. Em função de todo aquele escândalo sexual envolvendo a figurinista Sutonani, não é? As coisas continuam muito difíceis para ele. Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, o que se comenta nos bastidores da Globo é que a emissora já o traria de volta em 2018, ele já estaria, entre aspas, perdoado por tudo o que aconteceu, já foi afastado, já ficou esse tempo longe e seria trazido de volta no segundo semestre, quando estrearia a novela do Aguinaldo Silva com ele. Isso não acontece mais, e aí ele estaria de volta. Só que, independentemente da história da emissora já achar que dá para superar tudo isso, todo aquele escândalo, e ele voltar para o ar, e ele voltar a trabalhar, existe um outro lado que ninguém parou para pensar e que é importante, é fundamental e pode inviabilizar a volta dele para valer. Porque são as atrizes que temem trabalhar com ele, que não querem trabalhar com ele, na verdade. Tem aquelas que ficam receosas, estão esperando não serem chamadas para nenhum tipo de trabalho com ele. Tem aquelas que não querem trabalhar com ele e tem aquelas que vão fazer um movimento para que ele não seja, entre aspas, perdoado tão rápido. Porque realmente elas acham que o que ele fez foi uma coisa absurda, ele não está respondendo diante da justiça pelo que ele fez, porque a Sutonani não levou adiante, não chegou a registrar sequer uma queixa na polícia, como vocês sabem. Então, já que segundo essa ala dentro da Globo, essa ala de atriz, já que ele ficou impune praticamente diante da lei, ele ficou impune, então elas fazem um movimento para que realmente a emissora não traga de volta tão depressa, segundo a medida delas dessa história. Então, aí complica o meio de campo realmente. Aí fica bastante difícil para o Zé Maier e não se sabe o que ele vai ser orientado a fazer nesse tipo de coisa. Como é que com as colegas de trabalho ele poderia superar essa barreira? Né? Porque senão, como é que vai fazer? Como é que existe um galã de novela sem ter a mocinha, sem ter a vilã, sem ter nenhum envolvimento amoroso, já que as atrizes não querem chegar perto dele e não querem que ele chegue perto dela? Em função muito, não é, do que foi falado pela Camila Pitanga, também do que foi falado pela Letícia Sabatella, que deixaram claro que alguma coisa ali sempre houve, que de alguma forma ele sempre incomodou, né? Ele pelo menos se insinuava, já fazia alguma coisa mais desagradável, como cena de beijo, não largava a pessoa, não largava de beijar. Essas são as coisas comentadas lá dentro, tá certo? Então, e a gente vive tempos tão bicudos com tudo isso, cada vez, né, mais coisas vêm vindo à tona nos Estados Unidos agora, o escândalo do Kevin Spacey. A série vai terminar por causa disso, uma das séries de maior sucesso da TV, para vocês terem uma ideia. O cara ganhou 2 Oscars e agora é uma denúncia de assédio atrás da outra, não é? Aí ficou difícil, ele já foi demitido da Netflix, não vai fazer a série que a emissora faria com ele também sobre a vida de Picasso, tudo por conta de escândalo sexual. No caso dele, com os rapazes, porque ele é assumidamente homossexual. E aí a situação fica dessa maneira mesmo, ou seja, cada vez mais acho que as pessoas vão se conscientizando que quem faz de uma maneira ou de outra vai pagar. Se conseguir escapar da lei, né, de um processo, como foi o que aconteceu com o Zé Maier, sabe-se lá Deus por quê, a Su deu as explicações dela, não convenceu absolutamente ninguém, mas se consegue escapar desse lado, o ambiente de trabalho fica comprometido de alguma forma. E o que se pode fazer, aí é um problema deles, não é? Não são as mulheres, não são as atrizes, não são as profissionais que passam por esse tipo de situação, que vão ter que arrumar uma solução para eles. Aí é um problema exclusivamente deles, é um problema que eles criaram e que vão ter que resolver, se é que vai existir solução. Porque, não, mas sai da Globo, vai trabalhar em outra emissora. E quem diz que as atrizes na outra emissora vão agir diferente, né? Ele tem que rezar para alguma atriz cogitada, para ser escalada para trabalhar com ele, aceite e pense, né, vamos ver o que acontece. Se bancar o engraçadinho, a gente denuncia.
Pode acontecer. Ou então ter que firmar, assinar lá ali um termo de que nada, nenhum tipo de atitude inconveniente será tomada. Uma garantia para as atrizes também. Quem sabe? Agora, quem vai ter que achar essa saída é o Zé Maier, são os advogados dele, talvez a própria emissora, porque realmente isso não compete às mulheres. A situação foi criada por ele, tudo indica uma situação que foi vivida durante muitos anos, não é? E ninguém sabia de público ou até mesmo de autoridades, porque as atrizes com medo de perder os papéis ou de perder o trabalho, ou se envolver num escândalo, de ser acusada, né, que elas é que provocavam esse tipo de coisa, todo mundo foi se calando. A coisa positiva da denúncia da Sutunani foi justamente romper essa barreira. Pena que ela não foi adiante, mas alguma coisa ali foi conseguida de muito séria, que foi essa conscientização, e a partir do momento que a emissora entendeu isso e tomou as medidas cabíveis no caso, que foi afastá-lo e realmente deixá-lo fora do ar para poder pensar o que vai ser feito com ele ou não. Então, esse obstáculo não estavam imaginando, mas ele existe, está ganhando força, está ganhando corpo e pode ser que adie mesmo a volta do Zé Maier, sabe-se lá quanto tempo. Em princípio, a Globo pensava voltar com ele mesmo só em 2019, depois, em função também do Agnaldo Silva querer tanto o José Maier para a novela dele, terem antecipado para 2018, mas o ambiente, né, a maré não tá para peixe, como se diz, e talvez ele tenha que ficar mesmo para 2019. E até lá, alguma coisa ser feita para quebrar esse gelo das atrizes aí em relação a ele, se é que realmente ele merece também uma chance nesse lado da história, tá certo?